Nós tivemos aqui em Santos a experiência que foi te relatada, informada quando a gente fez contato com você, sobre o plano de carreira antigo. Ele foi um processo, inclusive, bastante desgastante. Os servidores, na época, fizeram greve porque não aceitaram o plano de carreira. E, para nosso azar, nem ele foi cumprido depois. Ficamos lá na primeira avaliação e agora esse plano está todo empastelado na Justiça por conta das necessárias ações que os servidores foram entrando. Depois a gente se deparou com as propostas produzidas pela Getúlio Vargas, que, aliás, a gente andou dando uma pesquisada e percebeu que eles só xerocam o modelito e muda o nome da prefeitura e distribui pelo Brasil afora. É o mesmo modelito xerocado, eles cobram caro por uma xerox, né, de um processo que só serve para tirar direito de servidores. E agora a gente está se deparando com a possibilidade, que não é uma possibilidade simples, porque nós mesmos seremos responsáveis por dar carne e ossos para esse processo, ou seja, nós mesmos teremos que avaliar todos esses aspectos que você colocou e dar musculatura para isso se tornar, então, uma proposta a ser apresentada para o governo e para o Legislativo Municipal. A pergunta que eu tenho que te fazer como nós temos um conhecimento limitado, porque a gente, diferente de você, a gente não está estudando planos, as carreiras na América Latina e nem sequer no Brasil, quais são da estrutura completa do plano, na sua opinião, quais são os 4 ou 5 pontos de um projeto de plano de carreira que são mais importantes? Porque tem coisas que estruturam, né? Se você escreve uma carta, por exemplo, tem lá pontos que você estrutura a carta, né? Que são aquilo que dá a organização para aquele documento, para aquela carta, para aquele ofício. Um plano de carreira, da mesma forma, ele tem pontos que estruturam esse plano de carreira. Quais são esses pontos, na tua opinião? Bom dia, meu nome é Jean, trabalho na saúde. Eu tenho 3 perguntas, tá? Mais para o departamento jurídico dos 2 sindicatos, se tiver aqui representante. Como fica o plano atual? A gente está discutindo um novo plano. Aí uma pergunta, tá? Um dispositivo para acabar com contratação. Ou, que eu sei que é um jogo político, se fazer contratação nos níveis primários. Ajudante geral, cozinheiro. Por quê? Eu acho que a valorização do servidor está no incentivar a qualificação do servidor, seja por título ou qualificação. Contratação em vários níveis não valoriza o servidor. O servidor não se sente valorizado, porque ele entra na mesma carreira e fica até o final da vida na mesma carreira. Se ele tiver uma projeção de subir, vamos supor que ele entre como oficial de administração, e possa chegar no departamento jurídico, isso é valorizar o servidor. Isso é dar incentivo a ele se qualificar. Isso dá uma projeção para o servidor. E eu queria saber mais dessa forma horizontal e vertical de aumento. A minha posição é sobre o salário base, né? Que você falou da importância de um salário base. O nosso salário base, Simone Seduc. Educação. Então, nós temos um salário base irrisório. E todas as gratificações, letras, quinquênios, são em cima de um salário baixo. Só que o desconto é em cima de um salário total. Nós temos 82,16% de IPCS antigo, né, de 95. Então, tudo que a gente ganha de adicional é sobre R$ 1.200, que é um salário universitário de um professor. E todos os descontos são sobre um salário total. Então, tudo que você ganha, você desconta. Só que na hora de ganhar adicional é sobre um salário irrisório. Então, essa diferença que teria que ser diminuída. Porque o salário base tem que ser um salário real. Não muito menos que a metade do que você ganha no teu olerite. Bom dia, meu nome é Amanda, eu sou da saúde. Eu queria saber, eu tenho 7 anos só de prefeitura, né, então eu estou meio ainda perdida com essas coisas. Eu queria saber se o PCCS e o Estatuto, eles andam juntos, né? Ou a gente tem que, para a estrutura um, tem que pensar no outro, ou se a gente pode fazer alguma coisa diferente, assim, uma coisa assim do como funciona um e outro junto. Tá? E uma outra dúvida que eu tenho é se
quando a gente vai pensar em estruturar o PCCS, se é para cada cargo ou se é geral. Tá? Se a gente pensa assim, eu sou técnica em prótese dentária, eu tenho que pensar no meu cargo ou se eu tenho que pensar num todo, tá bom? Bom dia, meu nome é Renata, eu sou da Secretaria de Educação, sou professora, e a minha dúvida é parecida com a do meu colega da saúde, que perguntou também. É uma dúvida que a gente tem corrente nas escolas, porque nós ingressamos como professoras substitutas. E aí depois deveríamos ter sido promovidas após 3 anos, né, a professoras com sede fixa, né, com cargo fixo, né. Professora, no meu caso seria de professora substituta de educação infantil para professora de educação infantil, né, com classe sede fixa numa escola só. A minha dúvida algumas pessoas, por causa dessa lei de que o ingresso seja só por concurso público no cargo, então que a gente não pode, né, a partir do momento que o plano de carreira for aprovado, a gente não vai poder mais ser promovida de professora substituta para professora titular de classe. Né? E assim como o colega da saúde falou, a gente também não fica em dúvida dessa valorização assim, de você poder, através de um outro tipo de concurso de acesso, chegar a cargo de direção ou de supervisão, né, orientação escolar. Então, é uma dúvida que acontece bastante nas escolas em respeito disso. Tá? Obrigada. Bom dia, eu sou o professor Israel. Queria saber se a Diana já participou de alguma proposta de construção coletiva de PCCS em algum outro município, e se na implantação dessa proposta coletiva houve a retirada de tudo que o trabalhador conseguiu, ou se foi positivo mesmo, né, porque a gente está aqui nessa empleitada, no início, na verdade, e a dúvida é se lá no final a gente vai conseguir os 100% ou chegar próximo disso. Flávio, com relação quais são os pontos mais importantes, eu vou articular com aquela pergunta do estatuto que uma professora fez, né? Sobre se pensa o estatuto e o PCCS junto ou separado. Então, vamos pensar assim, se eu tenho um estatuto que define a jornada de trabalho, e essa jornada está em vigor, não tem necessidade, e a lei está em vigor, não tem necessidade de, no plano de carreira, eu mencionar isso, porque já tem uma lei versando sobre isso, uma lei que não foi revogada, né? Então, isso vale para todos os itens. Agora, nada impede que no plano de carreira eu repita o que tem no estatuto. Até para você discutir amplamente com os servidores, até para garantir aquilo. A gente está falando de uma carreira com essa jornada, nesse caso. Então, uma coisa não inviabiliza a outra, né? E às vezes vai ter em vários municípios essas duas formas existindo paralelamente. Por exemplo, a gente tem um estatuto do servidor que a parte de remuneração foi toda revogada. E você tem vários outros planos versando sobre essa remuneração, né? Mas, por exemplo, todos os direitos a licenças dos servidores municipais de Curitiba estão no Estatuto do Servidor, que é uma lei de 1958, e continua em vigor. Então, eu estou falando de licença, por exemplo, licença prêmio, licenças para licença sem vencimento, né? Licença gala, licença nojo, né? É nojo lá, mas aqui, licença para... Aqui é nojo também. É nojo também? Então, isso está no estatuto. Nos planos de carreira, não está versando sobre isso, porque você tem o estatuto em vigor versando sobre isso, tá? Então, não tem esse problema. Agora, é importante, no estatuto, é importante, isso pensando assim, né, que eu participei da construção
como professora lá do plano do magistério, né? No sindicato participei da construção de vários outros, né? E a gente fazia a proposta da categoria, né? Era uma proposta da categoria. Então, a gente pensar, a definição dos cargos é extremamente importante, as atribuições, é uma forma assim, do servidor saber, assim, eu tenho essa função e com essa função, nessa função eu preciso desenvolver tais atribuições. É uma forma, inclusive, do servidor fazer alguns enfrentamentos no cotidiano da unidade de trabalho. Né? Assim, não, isso não está. Fazer campanha política em época de eleição não é minha atribuição. Né? Eu acho que assegura vários direitos aos trabalhadores. Então, definição das funções, dos cargos, deixar isso claro. Definir algumas condições de trabalho, a jornada de trabalho quando não tem no estatuto, qual é a jornada, definir os critérios para a qualificação profissional, porque a prefeitura também tem que ter para ela o dever de qualificar os servidores, é função da prefeitura, pensando que aquele servidor ele vai oferecer um serviço público à população, a prefeitura no plano tem que constar também um plano, uma proposta de qualificação profissional. E como a prefeitura vai arcar com isso? Como vai fazer? Então, isso é muito importante também. Você definir a estrutura da remuneração, né? Definir no plano os percentuais dos vencimentos, quando a gente está falando de nível, quando você estabelece uma carreira com níveis horizontais e verticais, como eu falei, é muito importante, tem que ficar definido no plano. Quando se tratar de regulamentações específicas, tomar muito cuidado também, porque às vezes a gente se coloca em algumas armadilhas, né? Porque uma regulamentação específica, por exemplo, para um critério de crescimento, de promoção, pode incluir coisas que os servidores rechaçaram durante a aprovação da lei. E aí, durante a aprovação da lei, você tem toda uma mobilização para a construção daquela lei. E quando o prefeito assina o decreto, isso está muito despolitizado, né? Então, cuidar com algumas coisas, não jogar muitas coisas para a regulamentação posterior. Assim, portanto, o estatuto não precisa ser algo, o plano de carreira não precisa ser algo compacto, né? Eu acredito que tem que ser detalhado, para a gente conseguir garantir, né? Então, definir os critérios para as promoções, para as progressões na carreira, como vocês chamarem, as condições de trabalho, a movimentação do pessoal. Por exemplo, tem um grande número aqui de professores. Como é que define em que unidade você vai trabalhar? Quais são os critérios? Distribuição de aula. Quais são os critérios de distribuição de aula? Isso é importante. Na carreira, por exemplo, do magistério, isso é muito importante. Outra coisa, nada impede que nesse item de condições de trabalho você defina, por exemplo, a proporção aluno por turma, né? Que para essa carreira isso é muito específico. E é importante, né? E aí vai das especificidades das carreiras, né? As licenças. Se a gente tem no estatuto, não mexam. Tá lá, deixa lá. Porque a tendência nas licenças é os servidores perderem. É o que a gente tem visto nos planos que a gente vem estudando. E é perder licença prêmio, se tem adicional por tempo de serviço no estatuto, tem algumas coisas que estrategicamente, e aí, Flávio, é a avaliação política mesmo de vocês, da direção do sindicato, do jurídico também, assim, será que a gente coloca isso aqui nesse momento, olha a conjuntura que a gente tem na Câmara de Vereadores, de repente a gente perde isso, então já está garantido, não vai repetir, dependendo você pode até perder. Então tudo isso vocês têm que pensar, né?
se vai para uma votação, se vocês apresentam isso, na Câmara na Câmara de Vereadores, eu não sei como é aqui a configuração, né? Mas é ruim. Em Curitiba também é ruim. O prefeito manda o projeto de lei e eles aprovam. É isso. Tem 5 ou 6 que fazem o enfrentamento, que vão, né? Mas não vai ser aprovado. Então, até isso tem que pensar estrategicamente, né? Se já tem no estatuto, se está garantido lá, deixa lá, a gente finge que esqueceu. Entendeu? Deixa lá. E não mostra a gravação também para a prefeitura depois. Né? Depois aqui. Carreira por níveis com mudança da área de atuação. Só um pouquinho. A gente tem setores, por exemplo, que ali nos anos 2000, nos anos 90, foram terceirizados. Falando das contratações temporárias, que alguém pergunta se tem um jeito de limitar. Como vocês viram lá na minha fala, você tem uma legislação nacional que permite em casos excepcionais. Então, o que acontece? E aí, eu não vou mentir para vocês, não vou enganar vocês. Onde você tem um sindicato e uma categoria que resiste, que não aceita as contratações temporárias, você tem mais êxito na limitação dessa contratação temporária. Porque, legalmente, o prefeito pode contratar temporários. Né? Então, a gente tem que ter, nós, assim, e é um problema, não é um problema do servidor público, não é um problema